Talk to Me mergulha no terror moderno, renovando o gênero com alguma adrenalina, com uma dose, inclusive, de inovação, enquanto nos relembra, inclusive, que o verdadeiro horror reside onde menos esperamos, que é o nosso próprio corpo e o que está ao nosso redor. Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Inocente, bora falar sobre esse filme. A primeira parte vai ser sem spoiler, as demais com spoiler, para analisar toda a simbologia do filme, tá? E no finzinho, inclusive, tem duas outras indicações para você que curtiu esse filme. Quero dedicar esse vídeo, inclusive, para os apoiadores do canal, especialmente o Arthur Lopes e a Joana Jabassi. Valeuzão pelo apoio e bora então para esse vídeo. Fale Comigo é um filme de terror da A24 que conta a história de um grupo de jovens que acabou descobrindo uma mão embalsamada que é capaz de invocar espíritos para quem segura nela e também para quem ordena, né, que o espírito fale com essa pessoa. Especialmente o filme vai contar a história da Mia, né, que está passando pelo aniversário de morte da mãe, faz um ano que a mãe morreu, e que apesar dela ter uma melhor amiga, a Mia não é muito bem aceita nesse grupo, tá? Essa mão embalsamada praticamente vira uma febre entre os jovens porque é como se desse um buzz, se é que você me entende, uma espécie de adrenalina, né, de permitir que o espírito entre no corpo da pessoa, enxergue, faça a pessoa enxergar mais do que a própria realidade tangível. E aí que a Mia, tanto para sentir alguma coisa, como também como modo de ser mais facilmente aceita nesse grupo de amigos, ela começa a ficar bastante interessada em deixar esses espíritos entrarem no corpo dela. E ela vai fazer isso repetidas vezes. Só que, obviamente, o que era, em tese, uma brincadeira descompromissada, inconsequente, logo vai virar, obviamente, uma assombração para as pessoas envolvidas, mas especialmente para Mia, que está muito fragilizada devido a toda a situação. A forma como a história é apresentada é excelente, tá? Dando um toque inovador a um tropo do terror um tanto já desgastado, que é a questão da possessão, e refazendo isso, trazendo isso para a atualidade, acaba usando, inclusive, na iconografia do filme, o próprio celular que é integrado na história. O filme tem uma boa coleção de personagens que, mesmo que não sejam, assim, inovadores, totalmente também desenvolvidos, né, em profundidade, acaba se estabelecendo ali umas personalidades bem demarcadas, com umas atuações muito competentes por detrás desses personagens, e também a gente tem um roteiro sólido que não é tão clichê, nem tão cansado, nem tão cansativo assim. Estilisticamente o filme é excelente, com a direção realmente também muito interessante. Há sim alguns toques criativos e inteligentes e um uso brilhante do design de som e da trilha sonora também, contudo contribuindo significativamente para a atmosfera geral que o filme quer construir, que inclusive é constantemente carregado de um suspense, uma inquietação, mesmo quando o terror não está sendo literalmente evocado, ou mesmo quando a diversão está sendo mostrada. Sempre existe um por detrás meio off, sabe? Um tom ameaçador, seja na realidade ou na paranormalidade. Existe um senso de imprevisibilidade também, que é muito interessante, mesmo quando está representando essa descontração da brincadeira. E particularmente eu não acredito que o filme seja realmente assustador. Vamos colocar dessa forma? Porque ele depende mais de um horror corporal, que obviamente é pontual, ele depende de imagens perturbadoras, mas ainda assim ele é desconcertante, ele é tenso, sabe? O terror claramente é um campo muito experimental nos filmes, né? É sempre muito possível de trazer a estranheza, de delimitando os limites, mas aqui não só rolou uma espécie de inovação, mais ou menos, mas também rolou uma boa condensação de tudo que a gente já viu no terror clássico. Então, assim, né, os conceitos até que poderiam ser melhores explorados, eu não vou mentir, o terror poderia ter sido mais intenso, mas isso não esvazia os pontos positivos do filme, beleza? Eu te diria que assistir Talk to Me, Fale Comigo, foi meio que como aquela sensação de putz, era isso mesmo que eu queria ver num filme de terror. Foi revigorante, foi envolvente pra mim, e eu acho que para os fãs de terror existe mais possibilidade de agradar do que de desagradar. Não é um filme de muitos sustos, mas é um filme que constrói muito bem a atmosfera e a mitologia dele, o que é muito mais do que a gente tem conseguido ultimamente, né, nesses últimos filmes. E além disso, é um filme que consegue trazer um senso aterrorizante. Eu vou chamar assim de quase infantil, sabe aquela inocência de terror, assim? Que tem muita coisa ao meu redor, tentando se comunicar com o nosso mundo, com mais facilidade do que dificuldade.
O filme ele busca estabelecer o corpo humano como esse caminho, um objeto, uma passagem para o limbo, existindo então a corruptibilidade do corpo físico. Os diretores eles estão novatos, né? O Danny e o Michael Philippou. Eles realmente criaram algo especial aqui, eu espero inclusive que eles recebam mais atenção por esse filme. Eles ficaram inclusive muito conhecidos devido ao canal aqui deles, do YouTube, né, que é o Haka Haka. E eles conseguiram realmente realizar um ótimo filme ali, porque eles tinham em mão, que é de terror de baixo orçamento, inclusive. E é um filme geração Z, né, que tem sido uma proposta criativa da A24, permitir que os diretores eles impregnem seus terrores de modo autoral, evocando essa reformulação e essa remodelação dos gêneros de acordo com as gerações representadas, que aparentemente essa geração Z curte evocar a leveza em contraposição com o terror. A finalização do filme foi plenamente satisfatória para mim, tá? Enquanto ele se aproximava do fim, eu ficava pensando, nossa, eles podiam fazer um filme sobre isso, né, que vai vir. E o filme ele aproveita os últimos minutos dele, literalmente para condensar essa ideia que ele joga ali. A gente finaliza essa parte sem spoiler por aqui. Se você curte desvendar os segredos por detrás da realidade e por detrás dos filmes e das séries, não deixa de se inscrever por aqui no canal, porque toda semana saem análises completinha por aqui. Belezinha? Agora bora então para as partes com spoiler. Vamos começar do começo, porque o filme ele se inicia com aquele irmão daquele cara chegando na festa para procurar ele, né? Esse cara que tá chegando, ele tá de preto, entrando num lugar relativamente iluminado, mas nem tanto assim, e ele tá de costas pra gente a princípio. A sensação é que apesar dele estar rodeado de pessoas, convenhamos, tá? Ele tá bastante isolado, certo? Porque existe um contraponto ali entre ele estar preocupado, procurando o próprio irmão, enquanto a festa ao redor tá seguindo, completamente agitada, despreocupada, certo? Existe um senso de isolamento que o filme tem uma forte tendência de atrair para si, para colocar dentro de si. Esse senso de isolamento contrapõe a seriedade versus o descontraído, a multidão versus o indivíduo. Esse senso de isolamento é praticamente o que vai rolar com a Mia, com ela se sentindo a princípio meio isolada, em busca de um pertencimento ao grupo que vai fazer ela se isolar cada vez mais, né? Porque ela quer ser aceita pelas pessoas ao redor, que simplesmente não vão muito com a cara dela, a princípio. Então ela vai se entregando cada vez mais para essas brincadeiras e aí acontece o que acontece. Esse senso de isolamento vem para se refletir também na própria questão do limbo, né? O filme cria diversas vezes esses paralelos entre a realidade palpável, tangível e o mundo espiritual, certo? No limbo, ela vai estar essencialmente isolada no fim, em busca de qualquer conexão que seja, que é o ritual com a mão e com a vela que a gente vê no fim. Esse senso de isolamento versus grupo, digamos assim, vamos colocar assim, é como se quisesse representar justamente o isolamento da alma que está rodeada de outras almas em busca de pertencer a algo. A alma no limbo, fatalmente rodeada de outras, né, já que qualquer momento que se faça a brincadeira sempre tem um espírito ali para se fazer essa conexão, busca pertencer ao mundo físico de alguma forma, estabelecendo então esse vínculo pela mão, né? Essa alma isolada e rodeada, mas buscando o vínculo. Ao mesmo tempo existe uma iconografia que o filme cria muito bem para si. A gente tem a música característica do filme já, temos a mão, mas dentre tudo isso, um elemento que pertence à iconografia do filme, igual eu falei, é o celular. Quando o irmão mata o irmão e depois ele se mata, ou, né, na verdade, quando o grupo lá dos jovens vai fazer essa brincadeira, o celular ele sempre está presente, né, a telinha iluminada, filmando, cronometrando. O celular surge no início, com a Mia também tendo o número da mãe morta lá nos contatos ainda. O paralelo que o filme busca fazer é de uma presença falsa. É uma espécie de permanência impermanente. É um eco da realidade. A mãe morta deixou uma carta, inclusive, que é descoberta depois também. O contato está salvo, mas a mãe já não existe mais. A filmagem dos eventos cria essa permanência digital que não é muito real. São modos de manchar a realidade, de infiltrar a realidade, que é o paralelo com as almas que rodeiam o mundo físico, né? Mas que precisa sempre de um elemento físico para concretizar isso. O filme ele quase cria uma espécie de extensão do corpo físico, que nesse caso pode ser a mão,
pode ser o celular. Ninguém mais vivencia a experiência sem o celular intermediando ao mesmo tempo essa experiência, ao mesmo tempo que toda a experiência sobrenatural também precisa ser intermediada por aspectos físicos, que é a vela e a mão, né? A própria mão, se você for analisar um aspecto físico humano, né, transformado em um objeto que vai servir para o propósito sobrenatural. A transformação em objeto é o intermediador entre o mundo físico e o sobrenatural, sendo então um elemento de conexão do humano com o objeto que vai intermediar a experiência, do mesmo modo como o celular vem para sugerir isso também. Ele vai intermediar a experiência do humano no filme. O mundo digital é esse mundo não físico que nos rodeia, que nos permeia, como um limbo, em que a gente está atrás de conexões que não são conexões reais. Vocês entenderam, né? São fraudulentas, são conexões enganadoras, do mesmo jeito que as almas, né? Ao mesmo tempo, o filme traz o aspecto de que existe a completa desconsideração da seriedade das coisas, né? Tipo, é tudo balela. Quando a gente fala sobre terror, especialmente o sobrenatural, mas não só, mas especialmente, a gente está dialogando sobre o limiar entre vida e morte. É vida e morte, cara. Em alguns momentos desse vídeo eu vou acabar mencionando o Exorcista, mas não tô querendo dizer que Talk to Me se inspirou ou copiou o Exorcista, tá? Não é isso. Mas mais para estabelecer uma base de comparação bacana aqui, como um filme que é tido como um dos principais do gênero de possessão mesmo, tá? Quase fundando praticamente a questão de filmes de possessão, tá? Tá. Bom, enquanto em O Exorcista, brincadeira com a tábua Ouija é apenas um pressuposto muito pequenininho, quase não é mostrado, que é o que abre espaço para o espírito começar uma comunicação com a Regan, aqui em Talk to Me, você entende que na verdade estendeu? A brincadeira é uma parte integrante do contexto todo do filme. O filme em si traz para si dentro dele, né? Mostrando essa brincadeira como pertencente ao filme, em vários minutos, criando até um momento de completa descontração que vai se contrapor então ao terror que vai se iniciar. Mas o que ele está querendo propor é como existe uma completa desconsideração da seriedade do limiar entre vida e morte. Só o fato de estabelecer a questão do limbo é um grande representativo disso, né? É um limite, é uma área limítrofe entre os vivos e os mortos que pode se desconsiderar através de uma simples brincadeira, através de, na verdade, um objeto. Enquanto o irmão, voltando, procurava isolado e sério o outro irmão que estava atormentado, enquanto todo mundo brincava ao redor e se divertia lá na festa, o espírito também busca isolado e sério uma conexão enquanto os humanos brincam e se divertem naquele momento, certo? Existe essa contraposição entre seriedade e levar na zoeira, até que se é forçado em algum momento a levar a coisa toda a sério. O filme evoca o terror como entretenimento que foi se esvaziando conforme os tempos cada vez mais, como se existisse uma espécie de esvaziamento de moral das pessoas envolvidas, entende? Como se essas pessoas envolvidas fossem apenas carcaças em busca de conexões, até mesmo aterrorizantes, em busca de sentido, um contraponto muito semelhante aos espíritos. Estavam buscando qualquer coisa. Enquanto os espíritos, a alma, digamos, a essência, né, buscam um corpo ao qual se conectar, os humanos esvaziados de essência buscam espíritos para se preencherem e terem experiências significativas, bacanas, divertidas, que vão dar algum tipo de sentido para eles. A brincadeira é praticamente estabelecido, vamos colocar assim, é uma droga, né? É como se fosse uma droga que se usa, dá um buzz, dá uma adrenalina, você vai viciando, porque não é só a experiência doidona de ver tudo, de se ver fora do corpo, mais ou menos, é na verdade a experiência de ser aceito, né? De achar pertencimento no grupo. Tá, beleza, ó. Agora a gente precisa conversar sobre aquela questão da Mia, dela deixar os seres em sofrimento e não querer ela mesma matar eles, tá? Mas antes, se você quer que seu filme favorito ou sua série favorita tenha uma análise completaça aqui no canal, além de, inclusive, ter acesso a benefícios como listas exclusivas, confira o clube do canal pra gente juntos se aprofundar cada vez mais nesses mundos das narrativas, beleza? O link tá na bio, aqui na descrição, na verdade, então confere aí, bora seguir esse papo. O aspecto de deixar em sofrimento e usar a morte para aliviar o sofrimento é um ponto muito principal dentro do filme. A morte é a saída, né?
justamente porque existe uma espécie de desconsideração da seriedade entre a vida e a morte. Então, é um aspecto muito vacilante entre a definitividade da vida e da morte, já que você consegue meio que transitar. Você está vivo, mas você vai para os mortos vêm. Então, né, enfim, a morte é encarada como uma solução a todo momento. Você entende? É esse o ponto. Tudo se inicia com o canguru. Matar o canguru em sofrimento seria um modo de livrar ele do sofrimento, no lugar de deixar ele agonizando ali no meio da rodovia. O suicídio da mãe da Mia é justamente essa saída do sofrimento através da morte. Ela se retira através da morte desse agonizando em vida, ao mesmo tempo que a Mia não quer ser a pessoa que vai matar o Riley, porque em tese ele está em sofrimento, né? Então, assim, a princípio ela iria deixar ele na rodovia para um carro passar por cima dele, do mesmo modo como ela não matou o canguru. E outro carro deve ter passado por cima do canguru, certo? Então seria um outro alguém que livraria o Riley do sofrimento e não ela. Mas em última análise, livrar o Riley do sofrimento era mentira, já que o próprio corpo dele estava conseguindo resistir, aparentemente, e melhorando aos poucos. Então livrar as pessoas do sofrimento ao redor, na verdade, é representado o quê? Se livrando da Mia, com ela se matando. É essa a definitude das coisas. O primeiro aspecto que precisa ficar claro, que faz a correlação entre se ter um objeto e esse objeto garantir essa conexão entre o mundo físico e espiritual, é a simbologia muito comum em filmes de possessão da questão da posse mesmo, certo? Aqui a gente tem a posse da mão, né, do objeto, a mão acaba criando situações do tipo assim, essa aqui é a minha casa, essa aqui é a minha mão, então eu mando e desmando nisso. O que estabelece o próprio paralelo de posse com possessão, em que o corpo vai servir a mando e desmando do espírito. A possessão sempre testa os limites corpóreos, como um abuso, em que classicamente a pessoa é possuída e atormentada contra a própria vontade. Mas Talk to Me subverte isso, com a permissão disso. Tanto é que existem os comandos. Fale comigo, te deixo entrar. Certo? Existe essa permissividade como se o humano detivesse o poder aparentemente, quando na verdade, devido ao aspecto de querer pertencer a algo, de querer se divertir, de querer sentir o buzz, ele vai perdendo o controle. Mas de uma forma ou de outra, como eu disse antes, o corpo é um objeto, né? É a mão a ser possuída por um ou por outro, é o corpo que se deixa entrar, é o corpo a ser possuído, é o corpo instrumento. Ao mesmo tempo em que objetos passam a sinalizar o plano espiritual, como a vela, ou o espírito batendo ali na porta, querendo entrar, o corpo ele vai ser esse sinalagma também. O mundo físico ele perde o contexto de posse do mesmo modo como a própria possessão também vai começar a mexer com limites. Esse corpo já não é mais meu, esse espaço já não é mais meu e está tomado de coisas misteriosas, que é o que o filme cria, né? Usar meio que espaços transitórios para realidades, que é o que normalmente é representado por quê? Pelo reflexo, né? Reflexos sempre evocam esse aspecto de refletir o real, mas de um jeito indireto, né? Um espaço transitório, que une aqui, une ali, é uma quebra de limites entre o aspecto físico e espiritual, que é onde a Mia costuma ver a mãe, que é por si só distorcida, já que não é a mãe, né? É um engodo ali para manipular ela. A própria Mia é uma protagonista que evoca muito dessa transitoriedade, ela está indo e voltando, assumindo em vários momentos papéis protagonistas, depois antagônicos, especialmente ao deixar o Riley brincar, né, sendo hiper irresponsável nessa intenção de ser aceita. Então ela transita entre protagonista e antagonista, sendo algoz e salvadora, porque ela é uma personagem que naturalmente vai transitar, ela nasceu para isso, ela deixa o mundo espiritual entrar, depois ela meio que entra nesse mundo espiritual, mas mantendo ainda o corpo físico, depois ela se desprende do mundo físico, fica no limbo, e no limbo ela busca o mundo físico. Ela está sempre vacilante. É por ser vacilante que ela diz que ela tem um pesadelo, que ela olha no espelho e ela não vê nada. É tipo a própria ausência de si, da própria identidade, da personalidade. É o espaço transitório, o corpo dela é vazio, é transitório. O espelho não tem reflexo, ela é vazia, mas com a mão ela se sente radiante, capaz de ter tudo, ou seja, ela se preenche por esses elementos que por si só também são transitórios, adquirindo
uma identidade. Eu te diria que é como uma espécie mais ou menos de infecção, né, em que ela vai assumindo essa identidade aos poucos, vai infectando, né, que culmina então com ela no limbo, ela se deixa ser tomada. O que é interessante porque evoca o aspecto de isolamento versus pertencimento que a gente já conversou, que vem desde o comecinho do filme, né, com aquele irmão procurando outro irmão, enfim, lá que a gente já falou. Bom, existe uma espécie também de transitoriedade, ou eu vou te falar assim, decomposição do aspecto de possessão. Num contexto geral, tipo o Exorcista novamente, tem dois aspectos de possessão. O de perturbar o corpo e a alma do possuído, ao mesmo tempo em que testa a fé das pessoas ao redor, né? Perturbando indiretamente a alma dessas pessoas ao redor, para testar a fé e a crença delas em algo divino, maior, né? Provando que o espírito pode, em tese, ter mais poder do que uma bênção divina, o demônio. No caso, é mais poderoso do que a bênção divina. Em tese, né? É esse o teste que está rolando ali. O corpo físico do possuído passa a fazer coisas porque ele tem essa vontade irresistível do demônio dentro de si, uma força maior. Então ele é impelido. Aqui não. A Mia vai fazer coisas influenciada pelos espíritos. Justamente como ela é influenciável. Ela vai fazer exatamente o que os espíritos desejam, tipo ferir o próprio pai, porque ela está tendo uma ilusão que vai unir o corpo físico ao espiritual, mas com ela sendo atormentada por visões. Outro aspecto de decomposição da possessão é que ela acha que o Riley está possuído e isso vai testando a fé dela. Você entende que é tipo, né? Quando na verdade é ela que está atormentada, sendo influenciada e enganada. Ela vai ficando mais isolada e os espíritos vão meio que se unindo nessa jornada. Ela vai sendo esse polo. É um contraposto muito interessante com o Riley e a irmã dele, por exemplo. O Riley está realmente atormentado, mas realmente, aparentemente, ele está se curando sozinho, como dizem ser possível dentro do filme, inclusive. Só que naquela cena do banheiro do hospital, os espíritos começam a repetir o que a irmã dele está dizendo. É muito interessante, estabelecendo essa espécie de transitoriedade entre ele e a irmã e o tormento. Ele, a irmã e o tormento. Uma espécie de eco, de projeção. Mas você percebe que, ao contrário da Mia, o que o filme quer demonstrar é que a irmã do Riley e ele resistem, não são influenciados. A partir do momento em que ele começa a imitar a irmã e a se machucar ao mesmo tempo, o filme cria esse link, né? Como se ele encarnasse ela, violentando a si mesmo, unindo essas duas faces para criar uma impressão na irmã de que ele precisa de alívio. Mas a fé da irmã, né, no vínculo que eles têm, se mantém. Bom, rapidinho, duas indicações. Se você curtiu Talk to Me, talvez você acabe gostando delas, inclusive. São duas HQs que eu amo, inclusive. Primeira indicação são as HQs Outcast, que é do Kirkman, o mesmo criador de The Walking Dead. Outcast foi adaptada sim para uma série que inclusive eu gostava muito, mas que foi cancelada. Mas as HQs são muito boas e é sobre o Kyle, que tem um histórico de possessões demoníacas muito grande, mas não nele. É esse o ponto. Nas pessoas ao redor dele. Um padre se junta a ele, vai ajudar ele a descobrir o que está rolando, mas é como se ele, na verdade, atraísse essas entidades para próximo dele. O que me lembra Talk to Me é porque o Kyle chama atenção, muita atenção dos espíritos, porque ele em si é como uma luz no meio da escuridão, entende? É como se, enfim, que é o papel da vela aqui em Talk to Me, lá no limbo. Tem a HQ The Replacer também, que infelizmente está em inglês, perdão, e tudo começa com o derrame de um pai de família, mas na verdade é um demônio muito estranho que está por detrás disso tudo, e só para vocês terem noção, ele está possuído então por esse replacer, né? Que o filho acredita, que o filho vê, mas ninguém mais vê e ninguém mais acredita. Quando o pai está tendo um derrame, esse filho ele precisa enfiar uma chave de fenda ali no pescoço, né? Para o pai conseguir respirar. E aí esse buraco, além de ficar para ele respirar, o demônio aparece por lá. Quando o cara tá acamado, é bem bacana, é tipo assim, é bem forte na verdade. É um volume só e me lembra Talk to Me nesse sentido de usar o corpo indiretamente como algo por detrás, né? É bem essa vibezinha. A gente finaliza então as indicações por aqui, nosso papo também. Inclusive, se você curte conteúdos de filmes, dá uma olhadinha na nossa playlist aqui de filmes do canal, tem várias análises lá. Aproveita esse tempinho até o vídeo acabar e se inscreve por aqui, ativa o sininho também, porque eu espero profundamente te ver nos próximos vídeos e até mais então.